Olá, pessoal. Boa noite. Tudo Boa bem com noite. vocês? Sejam bem-vindos. Mais uma noite juntos. Tudo bem? Hoje a gente tem uma pediatra diferente. Mais manjona ainda, hein? Vamos lá, Estão acostumados com pessoal? a Cecília, né? Aham, que já é mãezona, né? Mas a Cris é mais mãezona ainda, né, Cris? Um pouquinho. Um pouquinho. Tudo bem, pessoal? Deixa eu chamar a galera ali, colocando o povo para dentro, pra gente começar. Então, vamos lá. Bom, todo mundo que estava na sala de espera, eu já coloquei para dentro. Cris, se você quiser Olá. começar, vamos começar ali com a questão um. Eu vou pegar só o índice aqui dos erros, dos acertos, para a gente começar a falar aqui sobre isso. Vocês acharam a prova de pediatria difícil, gente? O que vocês acharam? Vão falando aí um pouquinho com a gente. Eles são bem quietinhos. A gente está Pois é, tentando fazer liguem eles os falar. microfones, por favor. Porque senão vou ter que chamar um por um, hein? Isso que eu falei que era boazinha, hein, gente? Bom, pessoal, olha só, uma coisa que é importante da gente ver aqui, Cris, importante também, a gente teve um índice de erros aqui, que começa nas tuas aulas agora, de hoje, 66 até 54% de erros, tá? São Uhum. erros importantes, né, pessoal? Então, a gente teve aí mais da metade dos nossos alunos que responderam as questões no período que a gente levantou essa amostra, então a gente está com mais de 50% de amostragem dos erros, e desses 50% de alunos que fizeram, mais da metade tiveram um índice de erros. Então é importante a gente entender por quê, pessoal. Então, quanto mais vocês participarem com a Cris, melhor, tá? Eu até vou colocar no grupo que eu acho que o índice de participação nas aulas ao vivo está muito baixo. Isso é preocupante, porque este momento de troca aqui com a Cris, ele é muito rico, né? Assim como é muito rico com os outros especialistas, tá? Então, não deixem de estar presentes nesses momentos. A gente já coloca mais à noite, coloca às 21 horas, para que todo mundo consiga estar presente. Então, não tenham medo de errar, né? Fala besteira mesmo, né? A besteira está aqui para aprender. A sua besteira, às vezes, é a dúvida do outro, então ela é muito rica, tá bem? Então, gostaria muito que vocês se colocassem mais, falassem mais, tá? Para que a gente possa ajudar vocês de verdade, né? Vocês ficando quietinhos ali só de uma forma passiva, o aprendizado ele é muito mais lento, tá? Ele acaba não sendo tão efetivo quanto quando a gente está ativamente ali tirando dúvida, questionando, pergunta mesmo. Então, tô aqui falando para vocês, eu acho que o índice de 16 alunos participando dessas aulas, num grupo de 120 alunos, é muito pouco. Então, a gente precisa fazer vocês participarem mais ali, tá bem? Então, isso que é importante, tá, Cris? Então, vamos começar ali na questão com eles, acho que vale Bom, pessoal, a gente posso ir chamar falando? ali. Pode, Cris, manda bala aí. Boa noite, né? Sou Cristine, pediatra, e hoje a gente vai tentar ver com vocês essas questões aí de pediatria onde vocês tiveram mais dúvidas, tá? Eu vou ler o enunciado da questão para a gente ir falando algumas coisas aí importantes, né, no meio do caminho, de interpretação mesmo. Então, é um lactente de 18 dias de vida que é levado à emergência por letargia, recusa alimentar, vômitos persistentes e um odor corporal semelhante a xarope de bórforo. Ao exame, ele estava hipoativo, tinha uma má perfusão periférica, uma fontanela anterior afundada e uma hipotonia axial.
Os pais relataram que o bebê nasceu a termo, com peso adequado e vinha se alimentando exclusivamente com leite materno. Não há consanguinidade parental, ou seja, os pais não são parentes. Mas um primo morreu em circunstâncias semelhantes no período neonatal. Dos exames coletados, né? A gasometria mostra uma acidose metabólica com o aumento do anion gap. O exame de urina revela cetonúria, elevação da leucina, isoleucina e valina no painel de aminoácidos. Considerando esse quadro clínico laboratorial, qual a principal conduta inicial após estabilização hemodinâmica? Eu não sei se algum de vocês, né, que está presente quer comentar alguma coisa sobre a questão. Esse tema, né, que foi abordado nessa questão é um tema difícil até para gente que é pediatra, mas é uma questão que fala sobre um erro inato do metabolismo, tá? E a doença do xarope de bordo, como ela é chamada, né, que é um erro de metabolização de alguns aminoácidos, tá? Ela causa esse cheiro característico na urina, tá? E no corpo é um cheiro doce, tá? É como se tivesse um cheiro doce. Mas o que que eu queria chamar a atenção de vocês para essa questão? Gente, eu não sei de cor todos os erros inatos de metabolismo, né? Quais são as acidoses, quais são as doenças derivadas da ureia, quais são as doenças derivadas de metabolismo de aminoácido, né? Mas a gente, pelo enunciado da questão, a gente poderia ter eliminado algumas respostas, tá? Então, a primeira coisa que a gente sempre tem que atentar na pediatria é a idade da criança que a gente está atendendo. Nesse caso, era um bebê de 18 dias, tá? Um bebê de 18 dias, ou seja, é um recém-nascido. Um recém-nascido que é levado à emergência porque estava letárgico, né? Ou seja, ele estava, né, todo mole, tá? Não estava se alimentando, estava vomitando, tá? E tinha esse odor corporal, como eles falam de xarope de bordo, tá? Ele estava hipoativo, ele tinha alguns sinais aí de disfunção hemodinâmica, ele tinha uma perfusão periférica ruim, ele tinha uma fontanela anterior afundada, ou seja, né, sinal já de desidratação, tá? E ele estava todo hipotônico, né? Não tinha uma sustentação ali de tronco, tá? Dos exames de laboratório que eles escolheram, a gente já viu que tinha uma acidose metabólica e um anion gap ali aumentado. E no exame de urina, cetonúria e esses aminoácidos que estavam elevados na cromatografia, porque isso é um exame específico que a gente colhe na urina, tá? Chama cromatografia de aminoácidos. Mostrou uma elevação da leucina, da isoleucina e da valina, que são justamente, né, a metabolização errada desse, ou seja, a intoxicação por esses aminoácidos que leva à doença do xarope de bordo, tá? Mas tudo bem, né? Vocês responderam aí que vocês, eu não sei, nunca tinha ouvido falar, não sei do que se trata. Mas o que que ele me perguntou ali? Considerando do quadro clínico laboratorial, ou seja, né, do que a gente viu do exame físico, dos resultados de laboratório, qual é a principal conduta inicial após a gente já estabilizou hemodinamicamente? Ou seja, ele já fez hidratação, provavelmente, né? Já botou a criança lá em dieta zero, já fez bicarbonato, né? Por conta de acidose, enfim, já estabilizou a criança. Algum de vocês gostaria de comentar? Porque, olha só, nós temos algumas respostas, né? Primeiro, iniciar uma dieta hipoproteica com restrição de aminoácidos de cadeia ramificada. Prescrever antibiótico, vocês pensariam em sepse neonatal nesse caso? O que que vocês acham? Não, né? Eu também acho que eu não pensaria, né? A criança não tem histórias de febre, né? Não tem nada que nem tem exame laboratorial aí, porque a gente tem que interpretar o que nos foi dado, né? No enunciado da questão. Realizar reposição de bicarbonato e manter uma dieta enteral padrão. Gente, realizar a reposição de bicarbonato, sim. Mas se a gente está frente a um paciente, né? Ou, no nosso caso, essa criança, que nos mostra, né, essa cromatografia de aminoácidos aí alterado na urina, a gente não pode fazer uma dieta padrão, tá? Essa é uma interpretação,
tá? Aliás, essa é a abordagem de uma criança que chegasse para a gente na emergência, e é óbvio que esses exames todos não estariam prontos no mesmo momento, tá? São alguns exames demorados. Então, provavelmente, essa criança ia ficar até em dieta zero, né? Com reposição de glicose, dos eletrólitos, bicarbonato, até a gente ter o resultado desses exames. Então, a primeira coisa é que a criança não ia poder se alimentar, né? A gente não sabe o que está causando, né? Poderia não ser doença do xarope de bordo, poderia ser um outro erinato, um outro distúrbio, intoxicação por alguma outra coisa. Então, essa resposta com dieta integral padrão não estaria correta, tá? Indicar transfusão sanguínea. Nesse momento, vocês acham que estaria indicado a gente transfundir a nossa paciente? O que vocês Então, acham? doutora, nessa D, eu fiquei assim, tipo assim, para iniciar a transfusão sanguínea, eu pensaria que a questão ia me dar um exame laboratorial. E a Com questão certeza. do exame laboratorial não me trouxe nada disso. Eu descartei Sim, essa D. sim. Muito bem. Então, olha só, o que que eu quero ressaltar para vocês aqui? Mesmo que vocês não conhecessem a doença, dentro das alternativas que a gente poderia considerar corretas, era só a gente destrinchar um pouquinho o enunciado da questão, que a gente acabaria chegando à conclusão correta, né? Depois da estabilização hemodinâmica, ou seja, hidratação, reposição dos eletrólitos, bicarbonato, seja lá o que foi feito com a criança, o que que é o correto aqui? É de iniciar a dieta hipoproteica com restrição, né, dos aminoácidos de cadeia ramificada, que são justamente esses aminoácidos, né, a leucina, a isoleucina e a valina, que estavam aumentadas, né, foram detectadas no exame de urina, que causam a doença do xarope de bordo. Entendeu? Então, era assim, era uma questão de interpretação, tá? Eu não vou falar com vocês sobre todos os erros inatos de metabolismo, porque é uma gama enorme, tá? Mas o que importa é vocês saberem a abordagem inicial, tá bom? Vocês querem falar mais alguma coisa, perguntar alguma coisa? Dentro do enunciado, o que que vocês acham que levantou mais a dúvida de vocês? Tirando que vários falaram que não conheciam, nunca tinham ouvido falar nessa doença. Uma dieta hipoproteica é uma dieta com baixo teor de proteína, tá? A gente começa com. E provavelmente esse criança ia ter que fazer uma exclusão aí, né? A gente começa com as proteínas, porque assim, como ele não pode usar os aminoácidos de cadeia ramificada, né? A gente tem que fazer. Não, não é fórmula, tá? Não é fórmula, são dietas específicas, tá bom? Para esse caso. Só que, gente, olha só, isso não está sendo perguntado, né? Qual é a dieta, tá? Isso é uma coisa realmente muito específica da pediatria, e que a gente até usa o apoio dos nutrólogos, né? Depois que a gente faz o diagnóstico, tá? Esse caso, né, dessa questão, o que eu acho que o mais importante que tem que ficar, assim, para vocês, né, é que, tudo bem, vocês têm que interpretar, né, ali as opções de resposta, saber o que, que cada uma significa, né? O que, que é uma dieta hipoproteica? É uma dieta com teor proteico baixo, tá? E talvez com restrição de alguns aminoácidos, tá bom? Aliás, como ele botou aqui, né? Com restrição de aminoácidos de cadeia ramificada, tá? Porque os aminoácidos, todo mundo sabe, né? São os aminoácidos que vão se juntar e formar as proteínas. Vocês entenderam isso? Alguém quer falar mais alguma coisa? Alguém, qual foi a maior dificuldade assim que vocês encontraram na resposta dessa questão? Depois que a gente conversa fica mais fácil, né, Nayara, de entender. Mas eu queria, assim, saber de vocês para até eu poder ajudar, assim, porque é óbvio que para mim, quando eu começo a ler, né, fica um pouquinho mais claro, né, até para vocês também. Mas eu quero saber, assim, dentro da linguagem, pediatria, medicina, o que que foi difícil?
Para mim foi esse xarope. Depois que eu li isso, eu me perdi. Mas por que, gente? Qual foi o mistério do xarope de bordo? Assim como a doença do xarope de bordo, tem outras doenças que também causam alguns cheiros específicos, né? Isso é importante, assim, a fenilcetonúria, né? Uma acidemia, tá bom? Então, assim, isso é uma coisa que a gente, lendo, né, dentro das patologias, é, a gente sabe que isso pode acontecer, tá? Mas, tudo bem, se tinha um odor semelhante a xarope do bordo, esquece, tá? A criança tinha várias outras coisas ali que a gente pode pensar para responder a questão, entendeu? Ele estava hipoativo, ele tinha uma perfusão periférica ruim, ele tinha exames laboratoriais mega alterados, né? Para a gente pensar realmente em alguma. Porque, assim, os erros inatos do metabolismo, né? Aqueles de fase aguda neonatal, eles acontecem depois que a mãe começa a amamentar, assim como é a galactosemia, né? Deficiência de biotinidase. Então, assim, tem algumas doenças que vão começar mesmo com o aleitamento materno, tá? Elas vão começar suas manifestações, né? Uma doença aguda aí do período neonatal, né? Dependendo, né, do que se essa, né, se o nosso paciente tiver uma patologia, né, que leve a isso, tá bom? Então, mesmo que, por exemplo, eu nunca ouvi falar nessa doença. O que eu acho que fica importante, que é importante, é a gente interpretar o enunciado e conseguir responder, né? Dentro do que a gente tem ali de possibilidade de resposta, tá? Então, assim, afastaram que era sepse neonatal, manter dieta enteral padrão a gente já discutiu e viu que isso não seria possível. E a transfusão sanguínea também não seria uma resposta correta nesse momento, né? Não sei se no futuro essa criança vai precisar de algum suporte, mas normalmente essas doenças aí não cursam com hemólise, né? Com uma anemia aguda, que indica a gente precisar transfundir a criança logo no início, tá? Então, realmente, esse quadro, né? A doença do xarope de bordo é a doutora, qual é o diagnóstico? O diagnóstico é que essa criança tem um erro inato do metabolismo que se chama leucinose ou doença do xarope de bordo, tá? Ela tem a gente tem a deficiência, né? Normalmente os erros inatos são hereditários, a maioria recessivos, tá? E a gente, né, vem com uma deficiência, né? Dependendo da doença, né, de enzimas catalisadoras, de enzimas agregadoras. Então, algumas dessas substâncias que não são metabolizadas por deficiência, elas se acumulam e começam a ser tóxicas para o nosso organismo, entendeu? Não, essa doença não é comum, assim como nenhuma doença do erro inato do metabolismo é comum, tá? São doenças raras, tá bom? E eles deram a dica também aqui, né, do primo que nasceu, né, que também morreu ali no período neonatal, tá? Então, isso tudo aí nos levaria, né, a pensar nesse diagnóstico, tá? Mais alguma pergunta? Pessoal, vamos perguntar, tipo assim, olha, para eu resolver essa questão, que eu acho que seria importante? Eu acho que a gente, quando faz prova, né, múltipla escolha, não é muito do que a gente pode levar a ser assertivo é na interpretação da questão, né? Por isso que eu estou fazendo esse raciocínio aí com vocês, tá? Não era uma questão de um tema fácil, eu sei, até como eu disse, né, no começo, nem para mim, né, que faço pediatria já há bastante tempo, às vezes a gente se depara em situações que não é fácil fazer esse diagnóstico, tá? Mas agora a gente está falando de uma prova. Então, é só para a gente fazer o raciocínio dentro das alternativas, como que a gente poderia chegar na assertiva correta, entenderam? Querem perguntar mais alguma coisa? Pode falar, Estevam. Não, a senhora falou que entendeu, eu respondi que sim. Ah, tá. Depois que a gente conversou, ficou mais fácil de responder, né? Tranquilo, então?
Gente, na questão 1, Cris, podemos seguir para 2? Podemos. Me Então, fala qual é, porque eu estou lendo aqui no meu impresso, que eu não enxergo essa letrinha aí, micra. tá. A 2 é uma menina de 6 anos, é levada à consulta por apresentar desenvolvimento Ah, mamário bilateral progressivo. Achou? tá, achei. Podemos. Vamos lá? Posso ler, gente? Ou alguém quer ler e interpretar? Junto. Ninguém quer? Então tá, eu vou ler o enunciado. Então vamos lá. É uma menina de 6 anos que é levada à consulta por apresentar um desenvolvimento mamário bilateral progressivo e, além disso, ela está apresentando um crescimento acelerado, aproximadamente 6 meses. A mãe nega a exposição a hormônios exógenos e relata que ela já teve um episódio de sangramento vaginal leve há 2 semanas. Ao exame físico, a paciente apresenta estadiamento de Tanner, M2P1, tem uma velocidade de crescimento aumentada para a idade e tem uma idade óssea avançada em relação à idade cronológica. A avaliação laboratorial revela os níveis elevados do FH, do LH, do FSH, com um pico ainda mais elevado desses hormônios quando foi feito o estímulo com o GNRH. Além disso, além do aumento significativo do estradiol sério. Considerando os dados apresentados, qual a conduta inicial, tá? Ó, foca nisso, mais apropriada. Letra A, solicitação de uma ressonância magnética do encéfalo para investigação de lesão hipotalâmica. Início imediato do análogo do GNRH, né, de ação prolongada. Biópsia ovariana para descartar tumor de células da granulosa. Solicitação do cariótipo para descartar digenesia gonadal. Pessoal, então vamos lá. Alguém quer comentar alguma coisa dessa questão? Eu acho que essa questão é um pouco, assim, vocês têm mais familiaridade do que com a outra, né? Alguém que está aqui acertou a resposta? Ninguém quer falar? Então, doutora, eu achei um pouco meio complicadinha essa questão. Eu fui, tipo assim, por descarte também. Eu não sei se eu, Uhum, sei lá, a letra D eu descartei, porque senão ele ia me dar sim, os fenotipos lá em cima, né? Que ia sim. falar, tipo assim, a cariotipo, essas coisas. Eu descartei isso daí. Aí eu falei, biópsia, o que que tem a ver, às vezes, uma célula ovariana para fazer a biópsia do ovário dela? Eu fui de B Uhum. imediato. Eu falei assim, se fosse A com lesão, eu fui por causa da letra A, eu excluí a letra A por causa da lesão hipotalâmica. Eu falei, se fosse hipotalâmica, ele ia dar menos hormônio, não muito hormônio, né? Eu pensei assim, não sei se eu pensei o certo, né? Mas você respondeu o quê? Eu respondi letra B. Então. Então, vamos lá. Primeiro, a gente vamos interpretar, então, o que nos foi dado, né? A idade é uma menina, né? Ela tem 6 anos e ela tem um desenvolvimento mamário bilateral progressivo e, além disso, né? Ela está crescendo mais do que estaria esperado, né? Dentro de um período de 6 meses, para, né? A velocidade de crescimento dela maior. A mãe negou exposição a hormônios exógenos e relata que ela já teve um episódio de sangramento vaginal leve há 2 semanas. Ela tem um estadiamento de Tanner M2P1. Então, esse é um dado importante, né? A gente lembrar do estadiamento de Tanner. M2 é quando a gente já tem lá o broto mamário e P1, né, que é perificação. Se é P1, ela não tem perificação ainda. Mas ela tem a velocidade de crescimento aumentada e ela tem uma idade óssea avançada para a idade cronológica, né? Ela tem nível elevado de LH, de FSH, né? E quando eles fizeram o estímulo, né, o teste que a gente faz laboratorial com o estímulo com o GNRH, teve um aumento significativo do estradiol sério, tá?
Gente, olha só. A gente está à frente. Bom, primeiro, a nossa menina tem 6 anos, né? Ela já está tendo telarca, né? Porque ela já tem M2, então ela já tem broto mamário. É esperado que uma menina com 6 anos tenha já esteja já no estágio de Tanner M2? Não, né? Não é esperado. Pode acontecer se for uma coisa idiopática? Pode, mas a questão nos deu outros dados, tá? Ela tem uma idade óssea avançada, ela tem os LH e FSH que também estão aumentados, ou seja, a produção de LH e FH que fazem a gona d'arca, né, que é esperado mais para frente, ele já está aumentado, tá? E o FSH é o que vai estimular lá a produção, né, a maturação lá ovariana, tá? Mas, quando a gente está frente a uma criança que já nos foi dado no enunciado que é uma criança com exame laboratorial físico, né? Exame físico e laboratorial alterados, com forte suspeita de ser uma puberdade precoce, né? É uma puberdade precoce, a gente tem que ver, é uma puberdade precoce central ou periférica? Nesse caso, ela seria central? Central, né? É uma puberdade precoce central, tá? Porque a gente já tem elevação de LH, FSH e aumento da secreção do GNRH, tá bom? Então, quando a gente se depara nessa situação, antes da gente pensar em tratar, né, como a criança está dentro de uma faixa etária aí menor que 8 anos, né, a gente tem que pensar se isso não é uma causa tumoral, tá? Qual é a causa? Um tumor frequente, né? Frequente, que a gente pode ver, tumor de hipófise, de hipotálamo, né? Então, é por isso que a ressonância magnética é importante antes até mesmo da gente indicar o tratamento, entendeu? Então, assim, vocês iriam indicar de imediato que começasse o análogo do GNRH antes de fazer outras investigações? Não, né? Então, a letra B não estaria correta. Biópsia ovariana para descartar um tumor de células da granulosa? Cara, assim, o tumor de células, né, ali da granulose do ovário, ele até pode secretar o estrogênio, mas aí nesse caso, o LH e o FSH, né, por retroalimentação ali, eles não estariam aumentados, tá? Eles estariam sim suprimidos, né? Então, porque assim, não seria um defeito de produção lá do feixo, né, hipotálamo, hipófise, gônada, né? Seria um aumento de produção de estrogênio do ovário. Então, isso por inibição, né? Ele estaria diminuindo, né, a produção, tá, dos hormônios ali do eixo hipotálamo hipofisário, tá? Eu aprendi que geralmente a gente não começa por biópsia, e sim por imagem. É isso mesmo, Caio, tá? A gente vai fazer a imagem, a gente teoricamente a gente já teria pedido os exames, né? Se a gente pensa a criança chegando para a gente para ser avaliada, né? Uma menina com suspeita de puberdade precoce, a gente partiria então para os exames laboratoriais com essas alterações de exames laboratoriais e a gente pensando, será que eu vou ter que intervir? Será que eu vou ter que tratar? Eu tenho que excluir, né? Se a gente se a gente não pode ter ali um glioma, né? Um tumor ali do eixo ali da hipófise, hipotálamo, que possa estar causando o aumento da produção desses hormônios, entendeu? Então, a conduta inicial, é isso mesmo, Nayara, muito bem, tá? A conduta inicial, e mesmo que a gente se perdesse aí nesses hormônios e tudo, o que a gente tem que lembrar é que quando a gente faz uma prova de múltipla escolha, às vezes a resposta é bem óbvia, entendeu? Dentro das assertivas ali, a que seria menos invasiva, né? E a que seria mais indicada para a investigação do quadro de uma puberdade precoce central seria a gente fazer o exame de imagem, tá? É, mas alguém quer perguntar mais alguma coisa? Vocês querem comentar?
Não? Ninguém quer perguntar nada. Então todo mundo acertou essa questão. Hein, Beth? É, agora sim. Agora Ninguém tem sim. dúvida. Todo mundo acertou, então. Estevão, você errou porque você marcou a biópsia. É. Agora aprendi. Isso que é bom. Mas olha só, então, vamos pensar nisso, né, gente? Normalmente, assim, a coisa menos invasiva na pediatria é a mais correta da resposta, tá? Então, nesse caso, realmente seria o exame de imagem, tá? Do encéfalo. E depois, se fosse o caso, partir aí para o tratamento, tá bom? Eu não preciso ter a velocidade de crescimento e o raio-x de 2 anos de diferença para falar que é central? Não, não, não. É, ele já te deu que a velocidade de crescimento e a idade óssea está avançada com relação à idade cronológica. Isso já estava lá no enunciado da questão, tá? Então, é, isso já faria você pensar na puberdade precoce central mesmo, tá? Não era uma coisa periférica ali, né? Não era uma produção de hormônio fora do eixo hipotálamo hipofisário, tá? Mesmo se fosse um ano. Você está falando se ele te desse esse resultado, se fosse um ano? Sim, mas aí você teria uma criança no estágio de Tanner M2P1, que teria uma idade óssea, tá, tudo bem, um ano aí, né, que você falou idade cronológica, talvez não valorizasse tanto, tá? Mas você tem uma avaliação laboratorial que já mostra níveis elevados do LH, do FSH, né, que são os hormônios ali que já de produção ali da hipófise, né? Então, isso já faria você pensar em puberdade precoce central, tá? É, é, Porque assim, só a idade. Não, tudo bem, você aprendeu que a partir de 2 anos é que temos o início da. A partir de dois? Dois que você falou o quê? Caio, não entendi a sua pergunta. Oi, doutora, tudo bem? Boa Tudo noite. bem, boa noite. Então, doutora, são 2 anos de diferença da idade óssea do raio-x em relação à idade do paciente. Sim. Ah, tá. Você está falando para juntar os dados para fazer o diagnóstico, é isso? Isso, por exemplo, se ele me desse um ano, se ele não me desse outros dados da questão, mas ele falasse que foi um ano de diferença, eu poderia falar que foi uma central ou tem que ser o limite de 2 anos para eu falar que foi uma puberdade central? Mas quando você avalia a puberdade precoce central, você não avalia só, você tem que avaliar o conjunto, né? Ela já teve a telarca, né? Ela já teve um escape ali, uma menarca, vamos dizer assim, tá? Ela tem nível elevado do LH, do FSH, né? Então, você tem que juntar tudo, né? É porque você está botando uma variante aí que eu acho que provavelmente não ia cair na prova, né? Talvez a gente tivesse que fazer mais exames para fazer o diagnóstico, tá? Mas é central, né? Uma puberdade precoce central. Caio? Então, doutora, é que eu estou perguntando se, por exemplo, a puberdade precoce central, se eu tivesse só a telarca, por exemplo, com o avanço da idade óssea, eu já poderia dar o diagnóstico de central ou não? Se você não tivesse dado os exames de Sim, se eu não laboratório? tivesse o LH e o Não, FSH aumentado. não, não. Tá Aí bom. você tem que Obrigado, doutora. fazer exames de laboratório, tá? Mais alguém quer perguntar mais alguma coisa? Todo mundo sabe, né? Tudo de puberdade. Então vamos para o outro, Beth. O que importa, gente, não é nem a gente saber tudo. O que importa, eu acho, vamos voltar de novo, é a mesma questão lá do erro nato de metabolismo. Puberdade precoce também são várias, né? Várias quesitos, né? Que às vezes a gente precisa juntar para fazer diagnóstico.
Mas o que importa, que eu acho, quando vocês fazem a prova, voltando, tá? É a gente tentar chegar na resposta correta, né? É a gente ter esse raciocínio, entenderam? Então, assim, para a gente ter o raciocínio, lembrando que dentro das nossas possibilidades de resposta aqui, tá? A mais correta e de raciocínio lógico seria realmente a resposta da letra A, tá bom? É a menos invasiva, é a que a gente não indicaria tratamento logo do início, tá? Enfim, dentro do que a gente tem de resposta, é o raciocínio que a gente precisa ser levado a responder corretamente, tá? Mais alguma pergunta? Então vamos lá. A terceira questão aqui. Adolescente de 12 anos é trazido ao ambulatório com febre diária há mais de 2 semanas. Peraí, deixa eu Achou? achar aqui. Eu que vou ler de novo? Ninguém quer ler? É bom ler, gente, que aí a gente volta a raciocinar de novo em cima da questão, né? Aprende, talvez, até a ver os highlights aí para, né, na hora da prova lá também conseguir fazer a coisa dentro do tempo correto. Eu vou ler então, tá bom? Uma adolescente de 12 anos é trazida ao ambulatório com febre diária há mais de 2 semanas, erupção cutânea fugaz e dor articular de punhos e tornozelos. Os pais relatam que a febre é alta, geralmente à tarde, e associada a exantema róseo evanescente. O exame físico revela linfonodomegalia cervical, hepatosplenomegalia e artrite em 4 articulações. O hemograma mostra anemia, leucocitose e plaquetose. Exames para FAM e fator reumatoide são negativos. Com base nesse quadro clínico, qual é a principal hipótese diagnóstica? Nós temos artrite reumatoide juvenil, artrite idiopática juvenil sistêmica, olha, lúpus eritematoso sistêmico juvenil, febre reumática e leucemia linfóide aguda. Alguém quer comentar a questão? Não? Qual foi a dificuldade que vocês tiveram aqui? Alguém quer falar? Dentro das respostas, assim, que vocês poderiam ter escolhido como a hipótese diagnóstica correta, né? Qual foi a interpretação de vocês? Então, doutora, nessa aí eu fiquei em duas em dúvida, né? Eu fiquei entre a A e a D. D de dado? A e D. Eu fiquei nas duas. Uhum. Assim, fui excluindo, né? Excluí a B e a C, porque eu falei assim, como o FAN tá negativo, o fator reumatoide tá negativo, eu falei, lúpus e febre reumática não seria. Então, eu fiquei Hum, entre D e A. Aí eu fui pensando e pensando, eu marquei a D. D de dado? Isso, D de Mas dado, eu por que que marquei. você achou que é uma leucemia? Então, eu fui por causa, tipo assim, essa questão aqui que falava sobre anemia, foi por causa, tipo assim, pelos sintomas mesmo dele, né? Falei, geralmente a leucemia, ela pode tudo quase, né? Taca tudo que tem direito, né? Eu falei, a Sim. artrite juvenil, sistêmica, fiquei em dúvida nessa também por causa da febre também. Eu fiquei em dúvida, falei, agora Mas por lascou. que? A artrite não causa febre? Sim, Artrite assim, idiopática? sim, a artrite, ela causa febre, né? Mas eu fiquei, parei, pensei e falei, não, eu vou na D. Uhum. Mas então, porque, olha só, quando a gente tem uma criança com uma LLA, normalmente a gente cursa com uma bicitopenia.
né? Ou seja, tudo bem, ela tinha anemia, mas ela tinha uma leucocitose e uma plaquetose. Então, isso quer dizer que as plaquetas dela estavam aumentadas. Pode cursar com dor articular, a leucemia? Pode. Pode cursar com hepatosplenomegalia? Pode, tá? Mas esse padrão de febre diário, no final da tarde, né? E esse rash evanescente não são característicos da LLA, né? Então, isso seria realmente um diagnóstico de exclusão, né? Febre reumática, como você bem falou, né? O quadro clínico não é característico, né? Não nos deu nada para pensar, né, numa febre reumática. O lúpus, realmente, o FAM teria que estar, né, positivo. Na artrite reumatoide, gente, vocês me artrite idiopática juvenil sistêmica, a gente pode ter tanto o FAM quanto o fator reumatoide, né? Geralmente eles são negativos mesmo, tá? E, assim, dentro das opções, a que seria mais correta seria a letra A, tá? O que mais fala a favor é a febre, que é mais uma duração de mais de 2 semanas, que acontece no final do dia, tá? Como ele fala aqui, tá? Geralmente à tarde, vem com esse exantema, tá? Que é uma característica da artrite idiopática e juvenil sistêmica, né? Linfonodomegalia, hepatospleno, artrite, isso também poderia acontecer na leucemia, tá? Mas a febre e o rash são muito característicos dessa doença, que é a artrite idiopática juvenil sistêmica, tá? É uma doença aí reumatológica, né, que acomete os sistemas, né? É, e dentro do nosso quadro de respostas é a resposta aí mais adequada, tá? Eu achei que era lúpus porque nem sempre o FAM tem que ser positivo. Então, mas o exantema do lúpus não é esse tipo de exantema, tá? O exantema, como ele descreveu para gente, fugaz, né? Róseo, evanescente, que acontece na hora da febre, né? E isso não é muito característico de lúpus também não, tá? O lúpus não faz esse tipo de exantema. Tá bom? A gente tinha que realmente atentar para isso, na verdade, foi mais patognomônico da artrite idiopática juvenil, tá? E o lúpus, né? é, Geralmente o FAM é positivo, tá? Então, a gente pensando em questão de prova, tá, gente? A gente não pode pensar nessas variedades do nosso dia a dia, tá? A gente tem que juntar os dados para a gente conseguir chegar na resposta correta. Então, dentro das respostas que foram aqui apresentadas, e eu acho que o que foi mais patognomônico para a gente chegar nesse diagnóstico aqui, né, na resposta correta, é o padrão da febre e o padrão do exantema, tá? Isso aí eles botaram muito característico aí da artrite idiopática juvenil sistêmica. E lúpus é caracterizado por leucopenia e plaquetopenia. Sim, às vezes, tá? Não, não sempre, tá? Aí se colocasse um quadro clínico desse, mas tudo bem, mas o exantema não ia acontecer na leucemia, tá? Mais alguma pergunta, gente? Alguém quer discutir, quer falar alguma coisa sobre essa questão? Dentro das opções ali de resposta, o que que vocês acham? O que que vocês acham que mais confundiu vocês, entendeu? Isso que eu acho que é importante a gente falar. Alguém quer falar? Não? Ninguém quer perguntar? Nada? Esta seria D, a resposta? Não, Estevão, seria a letra A, tá? Artrite idiopática juvenil sistêmica. A e J. Bom? Doutora, boa noite. Oi, Stephanie. Doutora, eu fiquei em dúvida sobre eu fiquei entre a letra A e a letra D. A Então, artrite, foi a- aí eu fiquei assim, pelo quadro clínico dá para confundir muito, né?
Aí, qual o fator principal que a senhora. O fator principal foi a característica da febre, que leucemia não faz essa febre, tá? A febre Entendi. no Vou final botar do aqui. dia, vespertina, 2 semanas, né? A febre Uhum. diária, tá? Tá E bom. outra coisa é o exantema. Leucemia É também de não faz esse exantema, febre e exantema. Tá bom. Obrigada. tá? E normalmente na leucemia a gente cursa com uma bicitopenia, tá? Anemia e plaquetopenia, aumento dos leucócitos, tá? E nesse caso a gente tinha anemia, mas a gente tinha leucocitose, né? E tinha uma plaquetose, ou seja, as plaquetas mais aumentadas, tá? Mas o que era mais diferencial mesmo aqui era o padrão da febre, tá? E o rash, tá bom? Tá bom, muito obrigada. Fator da febre principal, né? Tá bom. Alguém mais quer falar alguma coisa? Se fosse a leucemia, o que traria na questão como ponto-chave? Então, como eu já falei, né? Teriam que dar mais enunciados, tipo, dar no enunciado, né? Mais características de exames laboratoriais, tá? E com certeza a febre não seria esse padrão como eles descreveram aqui pra gente, tá? Eles botaram essa febre, esse exantema, justamente para levar a gente a fazer o diagnóstico de AIJ, tá? Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Então vamos lá. Questão 4. Eu fiquei em dúvida. Ficou em dúvida. A iPad 2, eu não sei quem é essa pessoa. Eu fiquei em dúvida. Você sabe, Beth, quem é? Não sei também. Quem é, pessoal? iPad 2 que colocou, eu fiquei indo. Oi, Jéssica. Oi, Jéssica, qual dúvida? Gente, se vocês quiserem, podem ligar o microfone e falar, não tem problema. Acho que até eu prefiro, a gente se entende talvez melhor. Difícil para mim essa questão. É porque eu não estava pegando aqui o microfone. Tá Tá bom. ouvindo agora? Não, Tô. para mim A essa internet questão é muito seria ruim aqui também. bem difícil de responder. Eu não Mas vou por mentir. quê? Porque eu teria dúvida em. Aí, para mim, eu já teria dúvida em três. Ah, Então, não era em duas. Eu já ficaria com dúvida, porque, ao meu ver, também, o Caio, eu pensei um pouco parecido com o Caio. Eu ficaria em dúvida entre artrite, ficaria em dúvida entre lúpus e também ficaria em dúvida entre leucemia. Então, ia ser muito difícil para mim responder isso, entendeu? Porque são características. Por mais que você falou aí, a febre não é tão característica de leucemia, mas, tipo assim, para mim, antes de ver essa questão, ficaria em dúvida, assim. E seriam uhum. três questões, e não era nem em duas, era em três. Eu não Hum. saberia responder, não. Então, mas assim, o que que a gente tem que ir para a prova de múltipla escolha, né, com raciocínio? Gente, não é à toa que ele botou essas características do exantema no enunciado da questão. Vocês já viram leucemia da rastro cutâneo evanescente, que fica vermelho, que piora com a febre, que depois some? Vocês já viram isso? Mesmo que a gente pensasse, ah, não, mas a febre pode ter febre há 2 semanas, né? Então, se tem febre há 2 semanas e é uma febre só no final do dia, leucemia não faz essa característica de febre também, entendeu? Então, assim, essas coisas foram. Porque, assim, ó, hepatospleno, dor articular, até tudo bem, entendeu? Até a gente pode ver na leucemia também, tá? Mas essas outras características não foram. Essas outras sinais aqui não foram colocados na questão, no enunciado, à toa, né? Então a gente tem que valorizar isso. Pô, por que que ele está me dando
né? Dentro de tudo que ele escreveu, uma erupção cutânea fugaz, um exantema rosa evanescente, isso eu vou ter que usar isso para alguma coisa, né? Então, essa, na verdade, era a grande chave para responder a questão da prova, entendeu? É, a gente pensar em lupus, o lupus também não costuma dar esse tipo, não é, não, esse exantema a gente não vê no lupus, tá? E eu acho que se fosse para ele direcionar a gente para o lupus, ele daria, dentro dos exames ali, já que a gente escolhe, né, para avaliação de doença reumatológica, ele daria alguma coisa positiva para levar a gente para esse raciocínio. Qual é, dentro das doenças reumatológicas, a que mais cursa com FAM e com fator reumatóide negativos? É a AIJ, tá? É artrite idiopática juvenil sistêmica, tá? Então, é assim, quando a gente faz essa prova, essas provas, assim, né, a gente tem que atentar para isso. Por que que isso está sendo me dado ali no enunciado? Entendeu? Jéssica, essa é era a grande sacada, entendeu? Para conseguir chegar na resposta certa, tá? Mais alguma pergunta? Não? Você sabe, é o que eu acho que assim, que eu posso passar para vocês é que, tipo assim, é, porque não me deu esse exame, porque não sei o quê, porque se fosse dado isso, se fosse dado aquilo, mas não foi o que foi dado. A gente tem que trabalhar dentro do que a gente recebe, né? E a gente aprender a raciocinar, entendeu? Por que que eles escreveram isso ali no enunciado, né? É justamente para levar a gente a fazer, a gente chegar à conclusão correta da resposta, entenderam? Isso realmente é o que ia fazer a gente levar a assertiva correta, tá? Mais alguém? Então, acho que a gente pode ir para a próxima, Beth. Ok, vamos lá. E as duas primeiras, porque eu perdi a Daiane. Eu posso falar no final, Daiane? Aí eu te dou todo o gabarito? As duas primeiras, o que? Alternativas ou as perguntas, Não, eu acho que Daiane? as duas primeiras questões, que ela disse que ela perdeu a correção. Mas aí a gente tem no gravado, né? Aí se a gente conseguir, Ah, a tá. Isso gente vai volta. para eles. Uhum, Tá. sim. Então vamos lá, ó. Questão 4, lactente, começa com lactente do Peraí. sexo feminino, 7 meses de Ah, tá. idade. Muito bem. Quem quer ler? Ninguém quer ler. Eu vou ficar sem saliva, hein, gente? Vamos lá, então. É, uma menina, né, lactente do sexo feminino, tem 7 meses de idade, nascida de parto pélvico, apresenta queixa de assimetria de pregas glúteas notada durante a troca de fralda. Ao exame físico, observa-se limitação na abdução da coxa esquerda e sinal de galease positivo. Não há sinais de dor à manipulação. A criança tem bom ganho ponderostatural e desenvolvimento neurológico apropriado para a idade. A mãe relata que não foi feito rastreamento com ultrassonografia nos primeiros meses por dificuldade de acesso ao serviço de saúde. Considerando a suspeita clínica, qual deve ser a conduta diagnóstica, tá, gente, para fazer o diagnóstico mais apropriada neste momento? Letra A, radiografia de bacia, incidência de frente com a criança em posição de Launstein, ressonância magnética do quadril sob sedação para avaliar cartilagem e cápsula articular, ultrassonografia de quadril, método de Graf, para avaliação de estruturas cartilaginosas, tomografia computadorizada com reconstrução 3D dos ossos do quadril. Alguém quer comentar essa questão? Doutora, Ninguém? nessa questão, não sei se eu estou no diagnóstico certo. Eu coloquei distócia de quadril, né? Teoricamente seria o diagnóstico dela, né? Uhum, Eu excluí a tomografia porque geralmente distócia de quadril você, de imediato, geralmente com 7 meses de idade, você não faz distócia de quadril. Ultrassom é até 6 meses de idade. hum. Aí eu fui de letra A, que era o raio-x.
Muito bem, você acertou a resposta. Muito bem, você fez o raciocínio certo, tá? Então, a primeira coisa que a gente já tinha que entender, né, é que a gente estava com uma criança que tinha uma simetria aí, né, das pregas glúteas, né, ali que a mãe notou durante a troca de fralda. Tinha uma alimentação na abdução, né, ou seja, ele fez lá o ortolane e já viu que tinha uma abdução da coxa, né, uma limitação. E o sinal de Galease é aquele que quando a gente bota a perninha dobradinha assim, a gente vê um desnível, né, entre o joelho não fica nivelado, né? Onde a gente tem a displasia de quadril, nessa faixa etáriazinha, a gente já nota um desnível, né? A perninha que está displásica, né? Ela fica mais baixa, tá? Não tinha sinal de dor, né? A criança está crescendo, é desenvolvimento normal. A mãe não fez o rastreamento de ultrassonografia nos primeiros meses, porque ela teve uma dificuldade de acesso. Então, para a gente, qual é a nossa suspeita, então? É que a criança tem uma displasia aí, né, do desenvolvimento do quadril. E uma coisa muito importante que nos foi dada, né, é que a criança nasceu de parto pélvico, tá? Então, é, criança de parto pélvico, né, a gente sempre tem que fazer essa avaliação, essa investigação para uma displasia aí do quadril, tá? A displasia do quadril nada mais é do que a criança desenvolve normal no final da gestação, né? Ou por exposição intraútero, gemelaridade, né? A criança faz um deslocamento ali, né? Do, do acetábulo, né? Da cabeça do fêmur e nasce com uma displasiazinha. Nem todo mundo nasce com luxação, tá, gente? Mas a gente tem que lembrar da displasia. E aí, como foi o Caio que falou, né? Ou foi o Estevão? Agora eu não sei. A letra A é a resposta correta. Por quê? Se a gente fosse partir da investigação na fase inicial, né, desde o bebezinho lá pequeno, além das manobras, né, que a gente faz, ortolane, Bradle e tananã, para ver se tem displasia, luxação ou não, a gente pede uma ultrassonografia de articulação aí do quadril. Mas a ultrassonografia, ela é mais patognomônica, vamos dizer assim, se realizada até os 4 meses, tá? Mais tardiamente, a gente já vai pedir o raio-x mesmo aí da articulação, tá? Da bacia, tá bom? E aí bota na posição de Launstein, que é aquela que também faz uma leve abdução ali do quadril, para ver se tem alteração ali, né? Da articulação ali, né? Do fêmur, né? Com o quadril, tá? É, mas eu acho que esse aí era mais interpretação mesmo, né? E saber que só, assim, ninguém ia sair de cara pedindo uma ressonância, sedar um bebê, né, para fazer um diagnóstico, sabendo que, né, a gente tem exames menos invasivos que fazem o diagnóstico correto. Tomografia também, irradiar o bebezinho à toa, tá? Então, dentro das opções, a mais correta seria a radiografia mesmo da bacia, tá? É, alguém ficou com alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa, perguntar alguma coisa? Para diagnóstico, precisa do exame de imagem, sim, tá? A gente faz o nosso exame físico, né? Quando o bebê nasce, avalia os sinais, né? Se tem a suspeita, a gente tem que pedir o exame de imagem. E esse bebê, só por ele ter nascido, né? Foi um parto que estava em posição pélvica, ele já faria de rastreamento mesmo, acompanhar ele fazendo a ultrassonografia aí de articulação do quadril, tá? Tem que fazer imagem. Mais alguma coisa? Pode, para diagnóstico. Mais alguma pergunta? Não? Vocês acharam difícil essa questão? Não? Todo mundo achou fácil, então. Todo mundo acertou.
É mais tranquila, gente, né? E assim, por exclusão, a gente também chegaria ao diagnóstico correto, tá? Lembrando isso, né? Na pediatria a gente é sempre menos invasivo, tá? Reconstrução 3D dos ossos, você já viu tomografia 3D? É uma imagem que eles fazem em 3D, né? Aí a gente vê a imagem em 3D, tá? Os tomógrafos mais novos, eles fazem essa imagem em 3D de reconstrução, tá? Não é só dos ossos do quadril, não. Você pode fazer de crânio, pode fazer de outras coisas, tá? Mais alguma pergunta? Aliás, é bem legal de ver o exame, viu? Em 3D, quando vocês puderem. Não? Maravilha. Questão 5. Peraí, qual que é? Menino de 6 anos é trazido ao ambulatório com história de Menino, febre. menino. Menino. Não. Posso ler ou vocês querem ler? Então vamos lá, vou ler, tá? Um menino de 6 anos é trazido ao ambulatório com história de febre intermitente há 2 semanas. Ó, gente, olha aí agora o diagnóstico diferencial lá com a IJ. Febre intermitente há 2 semanas, cansaço aos esforços, palidez e múltiplos hematomas em membros inferiores, sem história de trauma significativo. Ao exame físico, observa-se linfadenomegalia cervical bilateral, hepatosplenomegalia, além de petecas de tronco e membros, em tronco e membros. Os exames laboratoriais revelaram: tem uma hemoglobina de 8,1, ou seja, ele tem uma anemia importante, 28 mil leucócitos, ele tem uma leucocitose com 30% de blastos, ou seja, as células jovens, e 48 mil plaquetas. Então, diferente lá da IJ, se a minha criança tem uma plaquetopenia, não tem uma plaquetose. A criança nunca teve internações prévias e não possui comorbidades. Considerando o quadro clínico e laboratorial, qual deve ser a conduta diagnóstica prioritária? Olha, gente, quando a gente faz prova, a gente tem que sempre prestar atenção nisso. Para confirmação etiológica e estadiamento. Coleta de mielograma com imunofenotipagem, punção lombar com citologia oncótica, tomografia de crânio com contraste, hemocultura com antibiótico terapia empírica. Então, a Carla já respondeu que é uma forte suspeita de ser uma LLA, né? Mas, para a gente fazer o diagnóstico, né? Para a gente firmar o nosso diagnóstico, né? Fazer lá o estadiamento, a imunofenotipagem, saber dentro das LLAs qual é, né, o subtipo, qual é o exame que a gente tem que fazer, assim que a gente suspeita do diagnóstico. Primeira coisa, todo mundo pensou em leucemia quando leu o enunciado da questão? Olha, vocês que ficaram perguntando lá na questão da IJ, ah, o racha, febre, não sei o quê. Então, tá vendo como é que os enunciados eles acabam se diferenciando, né? Então, só que assim, tá, a gente chegou à nossa suspeita diagnóstica, que é a LLA. A Carla falou que ficou com dúvida entre a A e a B. Carla, com certeza essa criança ia ter que fazer uma punção lombar no futuro, tá? Para fazer a citologia, saber se houve invasão de células, né, né, ali linfóides dentro, né, do sistema nervoso central, porque isso até muda tratamento também, né? Tem que fazer intratecal, quimioterapia. Mas para a gente começar, né, até a pensar no tratamento, o primeiro exame que a gente faz é a punção, né, da medula óssea em um mielograma, tá? E aí a gente vai fazer a imunofenotipagem, ou seja, né, que é o exame ele que é essencial, né, para o diagnóstico da leucemia, tá? E para a gente fazer a classificação, né, que subtipo é, tá bom?
Então, assim, o que ele perguntou no enunciado, qual é a conduta diagnóstica prioritária para confirmação? Olha só, como é que é importante a gente ler. A gente vai confirmar a nossa suspeita diagnóstica de leucemia fazendo a punção de medula óssea, fazendo o mielograma, tá? A punção lombar vai vir no futuro, sim, fará, tá? Alguém pensou em fazer hemocultura? Alguém pensou num quadro infeccioso aqui dentro de todo o enunciado da questão? Acho que a letra D, eu acho que ninguém pensou, né? Tomografia de crânio com contraste, alguém pensou em fazer tomografia também? Não, né? Eu acho que a C e a D seriam fáceis de realmente excluir. E entre a A e a B, né, o que que eu acho que a gente aí, prestando atenção no enunciado, é a conduta diagnóstica, né? É o que vai fazer o diagnóstico, tá? Para confirmação e estadiamento. Então, a resposta correta seria realmente a letra A, tá? Eu considero que essa é uma questão que a gente já poderia suspeitar, né? Só de lendo o enunciado. E só esclarecendo aí dentre as respostas, se a gente linkasse o que a gente tinha de opções com o que foi cobrado no enunciado, né, a gente chegaria à resposta da letra A, tá? Alguém quer falar alguma coisa? Todo mundo achou que foi fácil chegar a essa resposta? Ou foi uma questão também difícil de vocês chegarem na escolha correta? O que que levou vocês a terem dúvida? Alguém quer falar? Não. Ô, Beth, Tô na aqui. próxima aula a gente vai falar para todos eles ficarem com o microfone ligado, porque aí eu vou perguntar direto para cada um, entendeu? Vou fazer a questão com ele, falar, vamos fazer junto. Eu acho uma boa. Misericórdia. Verdade, doutor. Eu só não tô falando direito porque eu só falei tanto hoje que eu tô cansada. Meu Deus do céu, dei palestra, eu tenho 25 pacientes, eu tô só Jesus na causa. Tudo Ave Maria. Aí na próxima eu vou falar tudinho. Isso Vou ajudar. mesmo. Isso mesmo. Acho muito bom. Não, eu gosto quando vocês participam, porque quando a gente lê, às vezes, por exemplo, quando a gente lê o enunciado da questão, mesmo que a gente tenha errado, entendeu, gente? Isso é um treinamento para a prova que vai vir aí para vocês, né? Quando a gente relê, é que a gente até começa a prestar atenção nessas coisas, nessas palavras-chave, né? E é por isso que eu acho legal, tá? Porque a criança nunca teve internação e não possuía comorbidades. Mas daí agora, com a doutora lendo, dá para entender. Ah, tá. É, porque ela estava abrindo um quadro de leucemia, né? Ela não tinha tido nada antes, né? É, eu também fiquei na dúvida da letra B. Mas aí agora, depois que eu expliquei, Nayara, você entendeu por que que não era a letra B? Essa criança vai ter que fazer uma punção lombar, com certeza, tá? Mas, para diagnóstico, né, para responder corretamente o que ele estava cobrando no enunciado, né, a conduta diagnóstica para confirmação, né? A punção lombar, ela não vai confirmar o meu diagnóstico, ela vai confirmar que a gente tem acometimento do sistema nervoso central pela leucemia, tá? Então, ela vai talvez mudar tratamento, prognóstico, né? Mas ela não é a nossa confirmação diagnóstica, tá? A confirmação diagnóstica, né? É o que você está me perguntando. Ela não faz o diagnóstico, tá? Você pode encontrar as células, né? Lá, leucemóides lá no líquor, tá? Mas não é, o diagnóstico não sai por aí, tá? O diagnóstico sai pela punção lombar, tá? Pelo mielograma, tá bom? Mais alguma pergunta, Beth? Acredito que não. Ali acho que já respondemos todas, né? É isso? Qual que falta?
A Daiane queria que você só desse uma repassada nas duas primeiras. Qual foi, Daiane, que você queria? A 2 e a As 3, é duas isso? primeiras. Deixa eu ver. Quem aí vai fazer pediatria? Não vale puxar sardinha. Ó, a Jéssica vai fazer, viu? Ó, o Estevão também. Ó, Estevão, ó. Todos vão fazer pediatria depois que tiverem aula comigo, com a Cissa. Aí vai todo mundo vir trabalhar aqui no Rio. Muito bom. Peraí, Quero deixa eu só não. dar a resposta. Então, a primeira, qual foi? A primeira, Beth? Uma menina de 6 anos. A primeira é lactente 18 dias. Ah, tá. A resposta dessa era a letra A. Cadê a Daiane? Tá aí? Tá aqui. Deixa eu ver. Não, Daiane não está. Ah, ela pode ter. É, Talvez porque você falou que ia mandar gravado, ela é talvez porque ela fica veja. gravado mesmo. Então, de qualquer forma, Uhum. Na na pediatria eu só pediatria eu só penso penso. estresse. Ah, gente, mas trabalhar com criança é muito bom. Tem muito retorno. Muito bom. Pessoal, alguma outra dúvida para perguntar aqui para Cris? É isso? Ninguém mais tem dúvida. Muito obrigada, Estevam. Foi muito bom. Que bom, gente. Olha só, a intenção aqui não é eu dar aula para vocês, né? Porque eu acho que o conteúdo, vocês mesmos, quando vocês questionam, né? Ah, por que que não foi essa resposta? Porque eu pensei naquela outra, porque eu pensei nessa. Tudo está dentro do contexto, né? São possibilidades dentro da medicina, do nosso dia a dia, óbvio, né? A gente está pensando, né? A gente faz lá nossa semiologia, sinais e sintomas, nossa anamnese, né? Para depois a gente realmente partir lá, a suspeita diagnóstica, né? Qual é a conduta, né? A propedêutica ali do caso. Mas o que eu acho que aqui a gente está treinando é a gente pegar esses pontos chaves, sabe? Das questões ali. Ah, eu estou na dúvida, mas o que que ele está me dizendo que vai me levar na resposta certa? Né? O que que eu posso é, pegar de ponto-chave, entendeu? E eu acho que é isso que é legal a gente ir treinando aí também nos próximos encontros, tá? Que eu espero ter outros aí com vocês e que vocês possam aproveitar para conseguirem aí ganhar todos os pontos que vocês precisam para passar na primeira fase, né? Que é a prova teórica, É tá? isso aí, Cris. Eu acho que você colocou de uma maneira bem importante. Por isso que eu vou mandar uma mensagem lá no grupo, tá? Eu comecei a falar no comecinho aqui da nossa aula e vou falar agora, só para fechar, mas vou mandar lá no grupo. Vocês que estão participando, eu percebo que são sempre as mesmas pessoas participando, acho ótimo, parabéns, porque vocês É, eu também. percebem Acho que bom. é o raciocínio clínico que vai fazendo a diferença, é raciocinando em cima das alternativas, as palavras-chave que tem na questão. Essa é a diferença de você acertar ou errar uma questão, né? Vocês viram aqui que fala, putz, nossa, não me atentei a isso, eu errei, mas agora está mais fácil de entender. Como é que vocês vão fazer isso na prova, né? Treinando a maneira de interpretar a questão. Agora, gente, só assistir a aula gravada, né? Ou nem assistir a aula gravada, É, só fazer questão sem ter esse tipo de discussão com o especialista, não vai garantir a aprovação. Então é isso que eu comento sempre. Ah, não, depois eu faço questão. Ah, depois eu vejo, depois eu assisto o vídeo. Vocês estão perdendo a grande chance de discutir isso aqui com o especialista, que é quem faz a questão, né? Então, parabéns para vocês que estão aqui, né? Eu estou reforçando isso com vocês. Vocês vão falar, poxa, Beth, mas a gente está aí, perfeito. Mas eu vou mandar essa mensagem lá no grupo, então saiba que não é para vocês, tá? É para o restante do grupo. É muito pouco de participação, né? Assim, não é esse o objetivo que a gente coloca para vocês serem aprovados de primeira.
Então, depois a gente tem aí uma reprovação de falar, putz, não estudei o suficiente. Não é que não estudou o suficiente, não É isso estudou mesmo, não é que não estudou. certo. Não estudou certo. E estudar certo é desenvolver esse tipo de raciocínio que a gente só faz seguindo exemplo. Aprender a raciocinar é seguir exemplo. A gente não aprende a raciocinar sozinho, tá? E é seguir exemplo de quem entende, seguir exemplo de especialista, tá bom? Então, vou mandar essa mensagem lá no grupo, porque eu acho que é importante, é o nosso papel, é a nossa responsabilidade, às vezes dá um puxão de orelha em vocês, mas a gente precisa, colocar isso aqui, porque as coisas realmente fiquem claras, vocês saberem realmente como estudar, tá? Então, isso que é fundamental, tá bom? Então, eu agradeço a participação de vocês e a gente sabe que a aprovação está nesse tipo de atitude que vocês estão tendo. Então, parabéns, se exponham, sabe? Tirem dúvidas. Vocês vão ver que no próximo simulado vocês vão estar melhor, no outro vão estar melhor, no último vocês vão estar realmente muito mais bem preparados para essa prova, tá bom? O que eu acho é isso, sabe? Quando a Beth me passou as questões que vocês tinham errado, né, que teve a maior porcentagem de erros, eu até comentei com ela. Eu falei, olha, as questões, até que são temas realmente difíceis, né? Como essa do erro inato de metabolismo, né? São questões difíceis até para gente, que já estuda, né, há bastante tempo. Mas o que eu acho que a gente precisa treinar, né? E o que a gente está querendo direcionar vocês dentro de um raciocínio que às vezes a gente acha, mas não é isso, a gente começa a se confundir, falar, mas isso está muito lógico. Não, gente, não é, mas é assim que é a prova, entendeu? Múltipla escolha, né? Então, por isso que é o que eu falei. A gente não vai dar aula, eu acho que o conteúdo vocês sabem. Eu acho que o que a gente tem que aprender aqui, primeiro, que a gente tem tempo para fazer a prova, né? E dois, que olhar na questão e saber extrair dali, né, os pontos chaves, né? A Maria Luciana falou que tem dificuldade, mas eu acho que vocês treinando aqui, não só na pediatria, como em todas as outras especialidades, né? Vocês vão ver que vocês vão conseguir não perder pontos, na verdade, que são essenciais para o aprovamento, aprovamento, olha eu, para aprovação de vocês, tá? E é isso. Não sei se vocês querem perguntar mais alguma coisa. É isso, pessoal. Então, tá bom. Muito obrigada. Muito Obrigada a obrigada mesmo. vocês. Foi Boa excelente. noite. Eu Muito sei que Uma vocês estão obrigada. pediatria daqui a uns cansados. anos. Pode deixar que a gente vai cada dia melhorar, tá bom? Muito Viu? bom, Muito pessoal. Foi agradecida. muito boa a Boa noite, fique participação, com Deus. tá, gente? Boa Boa noite aí noite, para gente. Eu vocês. tô Até de amanhã. Tchau. Covid. Tô de Covid. Eita, meu Quem? Deus. Tá dando bastante, hein, de novo. Foi. Melhoras para Tô Descansa sem você, aí, viu? trabalhar, só Jesus na causa. Fico doente. Oh, meu Deus. vai Melhoras para descansar, tá você, bom? tá? Descansa, tá Melhoras. bom? Tá bom, gente. Boa noite. Então, até amanhã, tá? Bom descanso. Tchau, Cris. Obrigada, tá, Tchau, querida? Um Beth. beijo Obrigada a você, enorme. tá? Um beijo. A gente vai se Beijinho. falando. Até mais, Beijo. querida. Até. Tchau, tchau. Beijo.